Você já sentiu que Deus estava te chamando para algo e mesmo assim decidiu seguir na direção oposta? Há momentos em que o chamado de Deus não parece justo, não parece lógico, não parece fácil. E tudo dentro de nós resiste. É mais seguro ignorar, é mais confortável fugir. Mas fugir de Deus nunca é apenas uma escolha de rota. É uma colisão com o inevitável. A história de Jonas começa assim, com uma ordem clara de Deus e uma escolha surpreendente do profeta. Jonas era um homem de Deus, conhecido, respeitado, alguém que ouvia a voz do Senhor. Mas quando Deus lhe deu uma missão, ir até Nínive, a grande cidade inimiga de Israel, e pregar contra a sua maldade, Jonas não hesitou em fugir. Não foi uma hesitação por medo, mas por algo mais profundo. Ele sabia que Deus era misericordioso e temia que seus inimigos fossem perdoados. O problema não era Deus, era o coração de Jonas. Mas essa história não é apenas sobre desobediência. É sobre confronto, transformação e revelação. É sobre o que acontece quando nos escondemos de Deus e Ele decide nos encontrar nos lugares mais improváveis, inclusive no ventre de um grande peixe. O que Jonas viveu nas profundezas do mar não foi apenas um castigo, foi um reencontro, um lugar escuro que virou um altar, um silêncio que se tornou oração, uma prisão que se transformou em caminho para a graça. E essa história ainda fala conosco, porque todos nós, em algum momento, somos como Jonas. Fugimos, nos justificamos, nos escondemos, até que a vida nos engole e descobrimos que até ali Deus está presente. Agora, se você gosta de conteúdos como esse, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Aqui, toda semana, trazemos histórias inspiradoras da Bíblia que fortalecem a fé e nos ensinam lições preciosas para a vida. Hoje vamos mergulhar nesse drama. Em cada detalhe, em cada pausa, em cada respiração entre as ondas. E você vai ver que, no fim, o maior milagre não foi o peixe. Foi o coração de Jonas sendo exposto diante do coração de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem clara e inegociável. Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e anuncia contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A missão era direta, mas o destino, incômodo. Nínive era conhecida não só por sua grandiosidade, mas também por sua crueldade. Um povo violento, inimigo de Israel. Para Jonas não fazia sentido que Deus estendesse misericórdia a um povo tão perverso. E então Jonas tomou uma decisão que mudaria sua história. Em vez de ir a Nínive, ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, na direção oposta. Enquanto Nínive ficava a nordeste, Tarsis estava no extremo oeste, provavelmente na atual Espanha. Era como se Jonas dissesse: se Deus está indo para lá, eu vou para o mais longe possível daqui. Mas por que fugir de um Deus onipresente? Jonas conhecia bem a teologia. Ele sabia que Deus está em todo lugar. Sua fuga não era geográfica, era emocional, espiritual. Era um grito silencioso de alguém que não queria ver Deus agindo de forma que ele não compreendia. Enquanto descia ao porão do navio, o profeta também descia dentro de si. Fugir de Deus, nesse caso, era também fugir de seus próprios preconceitos, de sua raiva, de sua limitação. Fugir era mais fácil do que confrontar o desconforto de ver Deus amando quem ele não queria amar. E o mais impressionante, Deus permitiu que ele fugisse. Por um tempo, tudo parecia dar certo. Jonas pagou a passagem, embarcou e descansou no porão do navio. Mas há um detalhe importante na narrativa. Quando um profeta está fora da vontade de Deus, até o silêncio do céu tem peso. Mas o céu não ficou em silêncio por muito tempo. Enquanto Jonas dormia em seu esconderijo, uma tempestade começou a se formar. Não uma tempestade comum. Era como se o céu gritasse a Jonas: você pode correr, mas eu ainda estou aqui. E há algo profundamente simbólico nesse momento. Jonas dorme enquanto o mundo ao seu redor entra em desespero. Os marinheiros, homens acostumados com o mar, lançam suas cargas ao oceano. Clamam a seus deuses, correm de um lado para o outro tentando salvar suas vidas. E o profeta de Deus dorme. Não é exatamente assim que acontece conosco às vezes?
Nos desligamos da realidade, tentando ignorar o caos que nossa fuga está causando. Nos isolamos, nos entorpecemos com atividades, distrações, racionalizações, e só acordamos quando somos confrontados de frente. E foi isso que aconteceu. O capitão do navio encontrou Jonas e disse: "Que fazes tu, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos." Essa frase ecoa através do tempo. Um mundo em tempestade, clamando por respostas, e o portador da resposta dorme. Mas Deus tem formas únicas de nos acordar. A fuga de Jonas não seria o fim de sua missão. Pelo contrário, era apenas o início de uma jornada que o levaria a lugares profundos, escuros, solitários, onde ele descobriria que a vontade de Deus não pode ser resistida sem custo, e que mesmo quando fugimos, ele ainda nos persegue com amor. Mas o que acontece quando é o próprio Deus quem levanta a tempestade? O mar não estava apenas bravo, ele estava sendo usado por algo maior. E o motivo por trás dessa fúria divina vai te surpreender. Continue assistindo, porque a resposta não está nas ondas, mas no coração de um homem em fuga. O céu já não era o mesmo. Nuvens densas cobriam o horizonte, e o vento açoitou as velas do navio com uma fúria que poucos marinheiros haviam visto em suas vidas. As ondas batiam como muralhas vivas contra o casco da embarcação. Era como se o próprio oceano estivesse irado, recusando-se a deixar aquele barco seguir adiante. Os marinheiros, experientes homens do mar, não estavam lidando com uma tempestade comum. Havia algo espiritual naquela ventania, algo sobrenatural. Eles tentaram tudo, jogaram carga ao mar, remaram com todas as forças, clamaram a seus deuses, mas nada funcionava. A tripulação estava em desespero, e foi nesse caos que tomaram uma decisão. Lançariam sortes para descobrir de quem era a culpa daquela calamidade. E a sorte caiu sobre Jonas. Todos os olhos se voltaram para ele. Declara-nos agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Perguntas afiadas como lanças. Jonas, agora exposto, não podia mais se esconder atrás do sono nem da fuga. Com o rosto sério e o olhar pesado, ele respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." A confissão caiu como um trovão entre eles. A tempestade, agora, parecia ter um nome. E então veio a pergunta inevitável: o que faremos contigo para que o mar se acalme? Jonas, sem hesitar, disse algo inesperado: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Foi um momento de clareza, de reconhecimento. Jonas sabia que estava fugindo, sabia que sua desobediência estava custando caro, não só para ele, mas para todos ao redor. E nesse instante, ele preferiu sacrificar-se a continuar sendo o motivo da dor dos outros. Mas os marinheiros não quiseram. Tentaram mais uma vez remar de volta à terra. Lutaram contra as ondas. Recusaram-se a jogar um homem ao mar, e essa atitude deles, pagãos desconhecedores do Deus de Israel, foi uma lição silenciosa. Às vezes, os que estão fora do círculo da fé demonstram mais compaixão do que aqueles que a proclamam com os lábios. Mas o mar continuava a rugir. Sem alternativas, os marinheiros oraram. Desta vez, não a seus próprios deuses, mas ao Deus de Jonas. "Ah, Senhor, rogamos-te, não nos deixes perecer por causa deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, pois tu, Senhor, fizeste como te aprouve." E então, com mãos trêmulas e corações pesados, lançaram Jonas ao mar. No instante em que seu corpo tocou as águas, silêncio. O vento cessou, as ondas se acalmaram, o céu clareou. Os marinheiros caíram de joelhos, não de medo, mas de reverência. Ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. Jonas, por sua vez, afundava, não apenas nas águas do oceano, mas também nas consequências de suas decisões. O mar, profundo e gelado, o envolvia como um abraço de julgamento. Mas ainda havia mais, porque Deus não havia terminado com ele. Jonas não morreria naquele mar. Ao contrário,
Ali começaria o momento mais escuro, mais solitário, mais profundo e mais transformador da sua jornada. Mas por que Deus salvaria Jonas, usando justamente um peixe gigante? Qual o propósito por trás disso? O que Jonas precisava aprender nas entranhas da escuridão? Continue assistindo, porque a resposta não está na superfície. Ela está no ventre do impossível. Jonas afundava, mas antes que a morte o alcançasse, algo impossível aconteceu. Um grande peixe, preparado pelo próprio Deus, surgiu das profundezas e o engoliu. Sim, engoliu. E por mais inacreditável que isso pareça, a Bíblia é clara. Jonas ficou ali dentro, nas entranhas daquele monstro marinho, por 3 dias e 3 noites. Imagine o ambiente: escuro, úmido, cheio de ruídos desconhecidos, o cheiro sufocante, um misto de sal, algas e morte. Ali não havia mais fuga, não havia mais barulho, não havia distrações, apenas o silêncio de Deus. E esse silêncio fala mais do que 1000 palavras, grita mais do que qualquer tempestade. Dentro do ventre do peixe, Jonas teve tempo para pensar, para lembrar, para se arrepender. E ele começou a orar. Mas não foi qualquer oração. Não era a oração apressada de quem busca um favor, nem o pedido desesperado de quem quer fugir de uma consequência. Era uma oração que vinha das entranhas da alma, como se cada palavra saísse mais profunda do que a anterior. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Ele lembrou-se do Senhor. Lembrou-se de que mesmo nas profundezas, mesmo no exílio mais improvável, Deus ainda ouve. Jonas reconheceu sua aflição. Reconheceu que foi lançado ao profundo, ao coração dos mares, e que tudo ao seu redor o envolvia. As águas o cercavam até a alma, as algas se enrolavam à sua cabeça, e ele descia até os fundamentos dos montes. Era como se estivesse enterrado vivo, e de certa forma estava. Mas no meio da escuridão, Jonas também se lembrou da luz. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Ali no lugar mais improvável, Jonas voltou ao centro da fé. Lembrou-se do templo do Senhor. Lembrou-se da misericórdia. Lembrou-se da salvação. É curioso como às vezes é preciso descer até o fundo para finalmente olhar para cima. Dentro do ventre do peixe, Jonas redescobriu algo que havia esquecido: a fidelidade de Deus. E com isso, ele terminou sua oração com uma declaração que ecoa até hoje. Mas eu, com a voz de agradecimento, te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Sim, do Senhor vem a salvação. E foi aí que tudo começou a mudar. Mas repare, o milagre não veio antes do arrependimento. A libertação não veio antes da entrega. Jonas não foi resgatado enquanto ainda resistia. Foi quando se quebrou. Foi quando reconheceu. Foi quando orou. E enquanto o peixe ainda navegava pelas profundezas, carregando aquele homem quebrado dentro de si, algo estava sendo restaurado. Por fora, tudo era trevas e umidade. Por dentro, uma alma estava voltando à vida. Esse capítulo da história de Jonas não é apenas sobre castigo. É sobre graça, sobre o tempo que Deus dá ao coração humano para se alinhar novamente ao propósito. O silêncio de Deus naquele ventre não era ausência, era espaço. Espaço para o arrependimento, espaço para a transformação. E é nesse ponto que a história nos confronta. Quantas vezes também nos encontramos no ventre do peixe, em lugares escuros, apertados, solitários, não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele está trabalhando silenciosamente no nosso interior. Talvez você esteja vivendo algo assim agora. Um tempo de silêncio. Um tempo em que parece que tudo parou. Em que você clama e não ouve resposta. Mas lembre-se, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele tem propósito. E Jonas ali começou a compreender isso. Porque o Deus que permite que sejamos engolidos também é o Deus que prepara o momento exato para nos vomitar de volta à missão. O tempo no ventre não foi castigo, foi preparação. E o próximo passo de Jonas mostraria isso de forma ainda mais clara e poderosa. A oração havia terminado. Jonas, agora quebrantado, não era mais o mesmo homem que tentava fugir para Tarsis.
O silêncio foi interrompido. O peixe, obedecendo ao comando divino, nadou até a praia e, com um movimento bruto, vomitou Jonas em terra firme. Sim, ele foi vomitado. A imagem pode parecer incômoda, até grotesca, mas é simbólica, porque Jonas não saiu limpo e triunfante. Ele saiu marcado, sujo, com cheiro de mar, com areia grudada na pele e nos cabelos e com os olhos ainda ardendo pela escuridão do ventre. E ali, deitado na areia, respirando o ar fresco pela primeira vez em dias, Jonas sabia. Tinha sido poupado, tinha sido ouvido, tinha sido restaurado, mas principalmente tinha sido chamado novamente. A voz de Deus veio pela segunda vez. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e anuncia contra ela a mensagem que eu te direi. Era a mesma missão, mas o coração de Jonas agora era outro. Isso por si só já é um milagre, porque Deus é o único que insiste em dar novas chances para aqueles que o rejeitam. Não houve castigo eterno, não houve rejeição, houve um recomeço. O mesmo Deus que envia tempestades para nos confrontar, também envia peixes para nos preservar. E o mesmo Deus que permite o silêncio, também nos chama de volta quando estamos prontos para ouvir. A praia onde Jonas caiu era talvez o lugar mais improvável para um novo começo. Mas ali, sobre a areia, com a alma renovada, ele sabia. A obediência é sempre o caminho mais seguro, mesmo quando o destino é desconfortável. Porque fugir de Deus é sempre mais difícil do que obedecer a Ele. Jonas se levantou, sacudiu o pó, limpou a pele com um pouco de água que havia por perto e seguiu em direção a Nínive. Desta vez, sem discutir, sem tentar escapar, sem atrasar, porque ele entendeu que a missão de Deus não era um fardo, era graça e era urgente. E talvez você esteja hoje exatamente nesse ponto, vomitado por um momento difícil, marcado por uma dor, mas vivo e com uma nova chance diante de você. Sim, Deus ainda te chama e ainda quer te usar, mesmo depois de tudo. Mas o que Jonas encontraria em Nínive superaria todas as suas expectativas e também revelaria um lado ainda mais profundo de Deus, algo que até mesmo Jonas ainda não entendia completamente. Jonas seguiu o caminho até Nínive com passos firmes e olhar resoluto. O mesmo homem que antes fugia do chamado, agora caminhava em direção a ele. Não porque era fácil, mas porque havia entendido algo profundo. Obedecer a Deus não é apenas sobre cumprir ordens. É sobre confiar que o propósito dele é maior que o nosso. Nínive era uma cidade impressionante. 3 dias de viagem para atravessá-la de ponta a ponta. Muralhas grandiosas, mercados movimentados, altares pagãos em cada esquina. O cheiro de incenso misturado ao sangue dos sacrifícios enchia o ar. Era uma cidade próspera, mas espiritualmente falida. E Jonas, ainda com a pele marcada pela passagem no ventre do peixe, entrou pelas ruas como um sinal vivo da misericórdia e do juízo de Deus. Ele andava e pregava, não com elegância nem com carisma, mas com verdade. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem era curta, dura, sem rodeios. Mas algo extraordinário aconteceu. O povo ouviu. Eles pararam, se entreolharam, largaram os bens, os prazeres, os vícios, homens e mulheres, jovens e anciãos. Uma comoção percorreu as ruas e logo chegou até o palácio. O rei de Nínive, ao ouvir a profecia, fez o impensável. Desceu do trono, cobriu-se com pano de saco, sentou-se sobre cinzas e decretou um jejum para toda a cidade, até para os animais. Quem sabe Deus volte e mude de ideia e afaste o furor da sua ira, e assim não pereçamos, disse o rei com voz embargada. Foi um arrependimento em massa, não pela beleza da mensagem, mas pela convicção gerada no coração, não pela eloquência do profeta, mas pelo peso da verdade. E Deus viu cada lágrima, viu cada coração quebrantado, viu cada passo em direção ao arrependimento. E então o inesperado, para todos, inclusive para Jonas. Deus se compadeceu.
Desistiu do castigo. Nínive não seria destruída. Essa deveria ser a maior celebração da história de um profeta. Uma cidade inteira transformada por uma só mensagem. Mas para Jonas, foi um golpe duro. Sim, Deus havia feito o impossível. Sim, o povo havia se arrependido. Mas Jonas não estava feliz. Não conseguia aceitar que um povo tão perverso tivesse recebido tanta misericórdia. Ele não conseguia entender como um Deus justo podia ser tão bondoso. Talvez porque no fundo ele esperava justiça, esperava ver o juízo. E agora, se via diante de um dilema espiritual. O mesmo Deus que o havia resgatado do fundo do mar, agora estava resgatando também aqueles que ele julgava indignos. Essa tensão, essa inquietação, esse conflito interno, nos prepara para o momento mais delicado dessa história. Porque no próximo capítulo, veremos que às vezes o maior milagre não acontece fora de nós, mas dentro. E que o maior obstáculo à graça pode ser o nosso próprio coração. Jonas saiu da cidade, não com o alívio de quem cumpriu sua missão, mas com o peso de quem viu a justiça que esperava ser adiada, em nome da misericórdia. Ele se afastou e se sentou ao oriente da cidade. Construiu para si uma pequena cabana e ficou ali, observando, esperando. Talvez no fundo ainda nutrisse alguma esperança de que Deus mudasse de ideia outra vez, mas agora para destruir. Jonas estava irado e falou com Deus com uma sinceridade brutal. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, e que mudas de ideia quanto ao castigo anunciado. Aquela era a confissão não só de um profeta frustrado, mas de um homem em conflito com o próprio caráter de Deus. Jonas conhecia a justiça de Deus, mas agora estava diante de sua graça e não sabia o que fazer com isso. Agora, Senhor, tira a minha vida, melhor morrer do que viver. Deus, em sua paciência, respondeu com uma pergunta. Você tem alguma razão para essa ira? Mas Jonas não respondeu. Simplesmente ficou, imóvel, observando. E foi ali, naquela solidão do deserto, que Deus preparou uma lição viva. Durante a noite, fez crescer uma planta que cobriu Jonas com sombra, aliviando-lhe o desconforto do sol escaldante. E Jonas ficou feliz com a planta. Pela primeira vez em toda essa história, ele se alegrou. Mas ao amanhecer do dia seguinte, Deus enviou um verme e a planta secou. Depois veio um vento quente do oriente e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas. Ele desfalecia e de novo pediu para morrer. Melhor morrer do que viver. E então Deus falou, não com ira, mas com uma sabedoria que expunha a verdade. Você tem compaixão por essa planta, que não cultivou nem fez crescer. E eu não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Silêncio. Fim. O livro termina assim, sem uma resposta de Jonas. Porque talvez essa resposta não seja dele, é nossa. O silêncio no final do livro de Jonas não é um erro, é um espelho. Deus deixa a pergunta em aberto, não porque não sabe a resposta, mas porque quer que nós a confrontemos. Você se compadece de uma planta que durou um dia, e eu não deveria me compadecer de uma cidade inteira? Não foi apenas a rebeldia de Jonas que Deus quis tratar, foi seu coração, sua visão estreita do que é justo, do que é certo, do que é divino. Jonas, como muitos de nós, queria um Deus que pensasse como ele. Mas Deus é muito maior do que isso. A graça de Deus sempre nos choca. Ela alcança quem não merece. Ela perdoa o que parecia imperdoável. Ela restaura o que muitos diriam estar perdido demais. Para Jonas, a misericórdia de Deus parecia injusta. Mas para Nínive era a única esperança. E quantas vezes somos como Jonas? Queremos misericórdia para nós, mas justiça e com urgência para os outros. Deus, porém, mostra que sua compaixão não tem limites, que ele não está preso à lógica humana, que ele vê com olhos que ultrapassam o tempo, a cultura
e até mesmo o nosso senso de merecimento. E o que dizer do próprio Jonas? Ele viu o milagre, sobreviveu ao ventre de um grande peixe, foi usado para salvar uma cidade inteira. E ainda assim, seu coração resistia à graça, porque a maior transformação que Deus queria realizar não era em Nínive, era no profeta. E talvez ainda hoje essa seja a mesma obra que ele deseja fazer em nós. Não basta conhecer a palavra, é preciso se render ao coração dela. E esse coração é graça, graça que desafia, graça que escandaliza, graça que salva. Se você se sentiu tocado por essa história, há outra que vai te ajudar a ver ainda mais a beleza da gratidão e do reconhecimento. O vídeo 10 leprosos, mas apenas um voltou, revela o poder de um coração que reconhece a graça recebida. Assista depois. Vai completar essa mensagem de forma surpreendente. E ainda temos mais uma revelação profunda. Jonas pensou que sua maior provação havia sido o ventre do peixe, mas não foi. A verdadeira tempestade estava dentro dele. Não era o mar revolto nem a escuridão das águas profundas. Era o conflito interno, a luta contra um Deus que insiste em amar, mesmo quando isso nos parece ilógico. Jonas não precisava apenas sair do peixe. Ele precisava sair de si mesmo, romper com sua teologia limitada, quebrar seus preconceitos espirituais, deixar de lado a ideia de que só quem pensa ou vive como ele merece redenção. Não ventre do peixe, Jonas clamou por misericórdia, mas quando viu Nínive se curvar diante de Deus, resistiu a ver a mesma misericórdia sendo derramada sobre eles. E quantos de nós vivem essa contradição? Adoramos cantar sobre o amor de Deus, mas hesitamos quando Ele o oferece a quem julgamos indigno. E Deus, com sua paciência que transcende a razão, não desiste. Ele não desiste de Jonas, não desiste de Nínive, não desiste de nós, porque o objetivo final nunca foi apenas salvar uma cidade. Foi revelar quem Deus é, um Deus que ouve o clamor no fundo do abismo, que envia vento, peixe, planta e verme para ensinar uma lição, que confronta e consola, que disciplina e ama, e acima de tudo, um Deus que convida. Sim, Ele convida Jonas a ver com outros olhos, convida Nínive ao arrependimento, convida a mim e a você a confiar que, mesmo quando não entendemos, Deus está agindo. Se você chegou até aqui, é porque algo te moveu. Talvez porque, como Jonas, você esteja em fuga. Ou talvez porque, como Nínive, você precise de um novo começo. Seja qual for o motivo, saiba disso. O ventre da tempestade nunca é o fim. É apenas o lugar onde Deus prepara o recomeço. E antes de encerrarmos, uma revelação importante. Você sabia que há outro momento nas Escrituras em que Deus age em meio à escassez e faz o impossível diante da multidão? Foi quando Jesus alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. E sabe o que ele fez antes de multiplicar? Ele deu graças. Sim, a gratidão veio antes do milagre. Se quiser ver como isso aconteceu, recomendo que assista ao vídeo aqui no canal sobre a multiplicação dos pães e peixes quando a fé supera a escassez. Essa mensagem vai completar tudo o que você ouviu hoje. Agora, se você gosta de conteúdos como esse, inscreva-se no canal Mistérios do Senhor. Aqui, toda semana, trazemos histórias inspiradoras da Bíblia que fortalecem a fé e nos ensinam lições preciosas para a vida.